Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez de poder estar aqui nesta tarde para mais um vídeo mensagem. Quero agradecer a Deus pelo dia, pela vida, pela saúde. Quero agradecer a Deus pela minha filhinha Emanuele. Louvo a Deus e exalto a Deus pela minha filha. Continuo rogando as orações dos irmãos a nosso favor. Queridos, amados, diletos irmãos, amigos da Palavra de Deus, nesta oportunidade que Deus permite-me estar aqui, eu quero compartilhar com os irmãos e amigos um versículo que encontra-se na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está na primeira epístola do evangelista João, no capítulo de número 1, no versículo de número 7. Um versículo bastante conhecido dos leitores da Palavra de Deus. Diz-nos assim a Palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Repetindo, primeira epístola do evangelista João, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, amigos, tenho me preocupado muito nesses dias atuais, os quais estamos vivendo, com relação àquilo que é pecado. Eu tenho me preocupado porque eu tenho observado que entra ano e sai anos e não vemos nem ouvimos de alguém que alguém dentro das nossas igrejas foram disciplinados, sofreram a sã disciplina que cabe àqueles que verdadeiramente Deus os tem tomado por filhos, cujos filhos, quando erra, Ele os disciplina, os castiga, porque Ele os ama. Não que desejemos, não que queremos que os irmãos sejam disciplinados, não que queremos vê-los serem disciplinados, mas é que nós vivemos em uma época de libertinagem dentro das nossas igrejas evangélicas, aonde o convite para se pecar é tamanho, tanto por parte das pessoas como por parte do sistema deste mundo, que lamentavelmente tem entrado e está dentro das nossas igrejas evangélicas. Porque eu analiso que se há muitos anos atrás
se disciplinava tantos irmãos dentro das nossas igrejas, quando o nível de pecado não era tão elevado quanto está em nossos dias. Fica a minha pergunta: por que hoje então não se ouve e não se vê crente ser disciplinado? Aí me faz indagar o seguinte: ou os crentes deixaram de pecar, ou o diabo ficou bonzinho, ou o pecado não é mais pecado, ou Deus não se preocupa mais com o pecado. São essas 4 indagações que me vêm ao pensamento. Porque uma dessas é que nos leva a acreditar no que muitos hoje julgam não ser mais necessário a disciplina na igreja. Então, dentro desses 4 pontos que eu expus, é que é então a igreja de hoje. Porque não se ouve, não se vê falar de que alguém nos 365 dias do ano sofreu a disciplina na igreja. E estamos vivendo em uma época terrível. Estamos vivendo em uma geração dada ao pecado, entregue ao pecado, às vaidades mundanas, dentro das nossas igrejas. Quer por aquilo que veem, quer por aquilo que ouvem, quer por aquilo que fazem, quer por aquilo que são neste mundo. Então eu fico a perguntar se naquela época o nível do pecado não era tanto quanto está nos dias de hoje e crescendo cada dia que passa. Não se pecam? Os crentes não pecam? E os crentes vão a tudo quanto é lugares que um crente não colocaria os seus pés, não poria os seus olhos, seus ouvidos. Mas os crentes vão. Casais de namorados que ficam sozinhos em casa. Os pais viajam e eles ficam sós. E vão para a praia sozinhos. Vão aos cinemas. Passeiam em seus carros para lá e para cá. E não pecam. Então somos anjos. Não estamos lidando com seres humanos. Estamos lidando com anjos. É o que nos fazem pensar esses pastores de hoje. Porque se naquela época ouvia-se tanto de muitos que foram disciplinados, e hoje que o pecado está aí às portas, e o desejo, infelizmente, de muitos crentes tem sido para o pecado. Uma carnalidade, uma onda de sensualismo nas nossas igrejas, um modismo, um mundanismo, que só não vê quem é covarde, que não tem coragem para combater, então prefere combater aqueles que veem e têm coragem para falar.
E aí fica com conversa furada dentro da igreja, tentando combater aqueles que combatem essas práticas pecaminosas, dizendo que não devemos vir à igreja para ver com a roupa da irmã, a roupa do irmão. Isso é desculpa esfarrapada de quem não tem coragem moral, espiritual, para combater contra essas práticas que estão tão visíveis dentro das nossas igrejas. Não é que nós vamos à igreja para ver, mas se os crentes vêm para serem vistos, nós iremos ver, porque nós não somos cegos. Ora, o problema não é ver, é não ter coragem para refutar, para combater esse sensualismo, essa carnalidade, essa onda de modismo descabida dentro das nossas igrejas evangélicas. Ninguém vai à igreja, irmão, para ver como a irmã está vestida, para ver como o irmão está vestido. Mas se eles vão para serem vistos, é óbvio que nós iremos ver. Eu percebo que continuam preocupados com a minha maneira de orar na igreja. Eu percebo que há uma certa preocupação com o que eu oro a Deus. Porque eu não dobro o joelho para fingir para Deus que as coisas estão tudo bem, como que se Deus não estivesse vendo que as coisas dentro da igreja, no meio cristão, no meio evangélico, vai de mal a pior. Então nós queremos pintar para Deus um quadro bonito das nossas igrejas evangélicas. Como que se pudéssemos enganar a Deus com um quadro que nós pintamos para Ele? Fingimos que tudo vai bem, então não oramos para Deus tirar as vaidades, para Deus tirar o mundanismo, para Deus tirar o sensualismo, para Deus tirar as carnalidades dos crentes dentro das nossas igrejas. Não oramos nesse sentido, sabe por quê? Porque estamos dizendo para Deus que essas coisas não estão acontecendo nas nossas igrejas, no meio evangélico. Então não se ora pedindo a Deus para repreender e tirar isso. E vemos que está diante dos nossos olhos. Vemos que está perante nós, dentro da casa de Deus. Mas o medo, a falta de moral em muitos, para combater tais práticas mundanas, carnais, depravadas, dentro das nossas igrejas. Naqueles que se dizem crentes, salvos, que vão para o céu. Eu tenho me preocupado. Se preocupa mais com o que o irmão Joel ora, do que em orar juntamente com ele, combatendo essas práticas. Então é muito fácil dizer que ninguém deve vir à igreja para ver a roupa da irmã, para ver como a irmã está vestida. Ora, irmão, vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de ser covardes. Vamos parar de atacar aqueles que atacam aquilo que você sabe que é pecado, que é mundanismo nas nossas igrejas. E vamos atacar o pecado, irmão. Vamos atacar o pecado, que ele está aumentando, ele está crescendo. Ele está envolvendo a igreja. Que na rua não se sabe mais quem é crente. O mundo já não se preocupa mais com os crentes. Já não colocamos mais nenhum terror neles. Pela nossa maneira de ser. Porque ele vê nós igualzinho a eles. Quer nos vestir como no que nós fazemos no dia a dia, na vida secular. O mundo não se preocupa mais com o cristianismo, com os crentes, porque eles nos veem igualzinho a eles, e é uma verdade. Eles estão certos.
O que fazia com que o mundo nos odiasse, nos perseguisse, era a unção de Deus que Ele via em nossas vidas através da nossa maneira diferenciada de viver neste mundo. Porque vivíamos segundo os padrões bíblicos, segundo os padrões da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o nosso livro, manual de regra e fé e prática. Mas Ele nos vê igualzinho. A moça sai da igreja, está de calça. E como eu disse, é calça colando. É calça dividindo suas nádegas. É calça marcando a sua genitália. São calças, roupas mostrando os seus seios. Precisamos ter coragem para dizer isso, irmão, porque naquilo que nos falta coragem, a televisão divulga, propaga, estimula, incentiva, dizendo que isso é bonito e que isso é a moda. E os crentes vão aderindo e trazendo para dentro das igrejas. Porque não há quem combate. Porque a preocupação hoje não é mais com as almas, e sim com que essas almas podem render no aspecto financeiro, econômico. Então eu me preocupo, irmão, com o que nós temos visto. Crente, irmão, não é para andar provocando a libido. Crente não é para se vestir para mostrar sua sexualidade, não. Crente se veste para mostrar, no caso da mulher, a sua feminilidade. No caso do homem, a sua masculinidade. Mas hoje se veste para mostrar a sua sexualidade, e isso até dentro das nossas igrejas. Quanto mais lá fora, quando a gente vê a irmã lá fora, a gente vê totalmente, irmão, despida das suas vestes de núpcia, daquela que está pronta para o casamento com o noivo que é Jesus. Então é mais fácil você combater os que combatem, os que têm coragem, ao ver tais práticas, de dobrar o joelho e orar, falando com Deus para repreender essas práticas. Olha, irmãos, estamos vivendo numa época de muito pecado encoberto nas nossas igrejas. Muito pecado, irmão. Se naquela época, há muitos anos atrás, quando nossos pastores pregavam e disciplinavam, doutrinavam, os crentes pecavam, e o pecado não era como está nos dias de hoje. A falta de vergonha, a falta de pudor. Não se tem mais vergonha de mostrar as suas partes vergonhosas. E por que hoje não se disciplina mais ninguém? Então os crentes deixaram de pecar. Os crentes não pecam mais. Ou o diabo, que é o instigador, ficou bonzinho. Ou então o pecado deixou de ser pecado. Ou então Deus não se importa mais com o que é pecado. Mas, irmãos, há muito pecado encoberto. Casais de namorados crentes, que vivem uma vida maritalmente, como que se fossem casados. Crentes, irmãos, muito pecado encoberto. E Deus não revela, irmão, não é porque Deus não pode. É porque Deus não tem quem Ele possa usar para revelar. Porque a preocupação hoje é em agradar a grego e a troianos. A preocupação hoje
em ser agradável ao povo. São homens do povo, pregadores do povo, pastores do povo, obreiros do povo, ministros do povo, e não primeiramente de Deus. Então querem ser agradáveis à igreja e não a Deus primeiramente. A preocupação é em perder membros, porque cada membro que se perde é um dizimista que se perde, é um dizimista a menos na igreja. Então deixamos a igreja correr solta, na libertinagem, sem doutrina, sem disciplina. E a disciplina, ela é de Deus, irmão. A correção é de Deus. Irmãos, entendamos uma coisa. Pecado, para Deus será sempre pecado. Sempre pecado. O pastor não irá dar um jeitinho para você diante de Deus. Ou entramos pelo caminho da santidade, e esta no corpo, na alma e no espírito. A santidade é no total do ser humano. Não é santificar o espírito e a alma e o corpo eu entrego para a vaidade, para o mundanismo, para o sensualismo. Não. É tudo ou nada, irmão. Deus não trabalha com meio termo. Ou é tudo ou nada. É lamentável, irmão. O que nós estamos vendo, o que nós sabemos que está acontecendo dentro das nossas igrejas é lamentável. No meio evangélico, é lamentável, irmão. O mundo está envolvido na igreja e a igreja está envolvida no mundo. Entenda quando eu digo igreja. Refiro-me à igreja local, à igreja militante, à igreja visível. É a essa igreja que eu me refiro. E não à universal, invisível, triunfante. Essa daí já está preparada, irmão. Mas os irmãos há de concordar, ainda que não goste, ainda que não quer admitir porque não tem coragem. Mas você há de concordar comigo de que o pecado está tamanho dentro das nossas igrejas. Desde as mínimas coisas às grandes coisas. Aonde para Deus tudo é pecado. Não há pecadinho, pecadão. Não. A palavra de Deus que eu li, João escrevendo, ele diz que se andarmos na luz, que é Jesus, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. Jesus, se nós estivermos nele, se nós estivermos em Deus, que é luz,
como em Deus Jesus está, esteve, está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer, irmãos, que pecado não se apaga com o tempo. Pecado não envelhece. Pecado não enferruja. Pecado não se é esquecido por Deus. Não. Precisamos estar sempre ressaltando estas verdades nas igrejas, para os crentes. Porque o pecado não confessado, ele permanece diante de Deus, como que se estivesse cometido ele hoje. Ele permanece fresquinho perante Deus. Deus não esquece. Deus, o pecado perante ele não apaga com o tempo, irmão. Aquele extrato bancário, aquele comprovante de depósito que nós fazemos no banco, o qual somos recomendados a tirar uma xerox, porque aquele papel amarelo que o banco nos dá, com o tempo ele vai apagando. Com o tempo fica uma folha branca. O pecado não, irmão. O pecado ele não apaga com o tempo. O pecado não envelhece. O pecado não enferruja. O pecado não é esquecido se não for confessado e deixado. Porque Deus diz: aquele que confessa e deixa. Não é confessar e não deixar. Também não vale deixar sem confessar. As duas coisas estão juntas. Confessar e deixar. Deixar e confessar. Se deixar e não confessar, o pecado permanece. Se confessar e continuar praticando, o pecado permanece. E lamentavelmente, irmão, muitos crentes não têm entendido estas verdades. Somente quem apaga os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa, apaga de nós todos os nossos pecados. Desde aquele que herdamos de Adão, aos que nós mesmos venhamos a praticar no dia a dia. Mas precisa ser confessado. Há muitos dentro das igrejas que deixou de pecar, mas nunca confessou. Outros confessaram, mas não deixaram. Continua pecando na vaidade, no mundanismo que está aí tão estampado no corpo dos crentes. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Hebreus capítulo 10, versículo 4. Está escrito que era impossível que o sangue dos touros tirasse o pecado do povo. Embora a exigência da lei, e esta estabelecida pelo próprio Deus, para que os animais fossem imolados e o seu sangue fosse espargido sobre o altar por aquele que pecava. Mas tais sacrifícios não tiravam o pecado do ser humano. O que ele fazia era cobrir, de maneira que Deus não visse, que Deus não olhasse, até que o perfeito sacrifício fosse realizado. Ali era um tipo do que Jesus seria, do que Jesus faria pela humanidade. Mas até a plenitude dos tempos, Deus veio exigindo, através das dispensações, os sacrifícios de animais. Mas tais sacrifícios, tais sangues derramados desses animais, não tirava o pecado do ser humano, cobria. Mas o sangue de Jesus Cristo, se nós viermos a Ele e ficarmos nele, que é a luz, permitindo que as trevas, que a vaidade, o pecado, o mundanismo seja tirado de nós e a luz entre em nós, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Há muito pecado, repito, dentro das nossas igrejas. Casais, marido e mulher que casaram, mas antes de casar, como namorados, praticaram o sexo livre. Estão casados e acham que tudo está bem, prosperam, conseguiram sua casa, seu carro, tem seu bom emprego, cursou sua faculdade, atribui tudo isso a Deus como uma aprovação de Deus na sua vida. Mas aquele pecado cometido lá na mocidade, não confessado, deixado, mas não confessado, foi esquecido, e se entende que Deus também esqueceu. Isso é um perigo, irmão. Eu conversando uma certa época, em um curso de segurança, com os crentes, e na hora do almoço eu expus, falando que todo pecado que se comete fora do casamento, ele é conotado por Deus. O namorado, a noiva não pode manter relação, porque não são casados. Eu fui indagado em particular por um filho de pastor. Ele disse para eu explicar novamente o que eu tinha falado lá na reunião, com relação ao namorado não poder manter relação sexual com sua namorada. Eu expliquei novamente. E ele me disse, mas eu vou casar com ela, eu pretendo. E se a pessoa pretende casar com a namorada?
Eu falei, mesmo assim não pode. Depois o vizinho dele, que também estava lá, veio conversar comigo e disse, sabe por que ele te perguntou isso? Porque ele mantém relação sexual com a sua namorada, e isso de forma ativa. E era um filho de pastor. Ô irmão, isso é um perigo. E quantos casaram estão casados desta maneira? Quando o namorado, quando o noivo tinha uma vida sexual ativa fora do casamento. Casaram, estão casados e acham que está tudo bem. Não está não, irmão. Somente quem pode apagar os pecados é o sangue de Jesus Cristo. Há muitos desta forma, que pensam desta maneira. E lamentavelmente, irmão, já ouvimos na igreja falar de pessoas que vivem amigadas. Que se Jesus vier, essas pessoas sobem. Irmãos, se uma pessoa amigada pode manter relação sexual e tudo está bem diante de Deus, um casal de namorado também pode e tudo está bem. Um casal de noivo também pode e tudo está bem. Desde que o casal de namorado tenham só aquela namorada e só aquele namorado. Desde que o noivo tenha só aquela noiva e a noiva só aquele noivo. Então o que eles praticarem como namorado, o que eles praticarem como noivo, o que eles praticarem como amigados, não há problema diante de Deus. Porque depois que casar, tudo está bem. É o que nós vimos aqui em nossa igreja. Já aconteceu isso. Pessoas que viviam a vida amigada há tantos anos, resolveram casar, mas eles não são colocados em disciplina. Se eles não foram postos em disciplina, é porque eles não pecaram. O viver amigado, amasiado que eles viviam, não era pecado perante Deus. Lembro-me de uma vez que 5 casais casaram no mesmo dia, no sábado, aqui em nossa igreja. Foram apresentados no domingo perante a igreja e posto em comunhão, e tudo está bem. Quando o correto era pô-los em disciplina. Agora, como membros da igreja, eles tinham que ser postos em disciplina, para sofrer a disciplina, para que eles viessem a arrepender-se. Mas não, foram colocados em comunhão, e aí estão até hoje, e tudo está bem perante Deus. Irmão, se for assim mesmo, se é isso que os pastores pregam e defendem, então não podemos condenar aqueles que namoram, que estão noivos, que têm uma vida sexual ativamente antes do casamento, porque quando eles vierem a casar, tudo estará bem diante de Deus. Que precedente perigoso, irmão. Há muitos na igreja desta maneira, dessa forma. Quando Jesus vier, irmãos, será que ele também entenderá como os pastores entendem e pregam? Se assim for, ele foi muito injusto com muitos casais de namorados e noivos que foram disciplinados porque tiveram a vida sexual ativa fora do casamento. Mas eu creio na palavra de Deus, irmão. Eu creio no que eu li.
e no que estou tomando como base para esta reflexão, de que somente o sangue de Jesus Cristo é quem pode purificar o homem de todo o pecado. O sangue de animais não podia. Não, de maneira nenhuma. Era só para cobrir, para Deus ir nos aceitando, para Deus não nos matar, para Deus não derramar sua ira sobre nós pelos nossos pecados. Então o sacrifício de animais vem sendo praticados, vem sendo cometidos. E Deus vinha nos aceitando. Oh, aleluia, Jesus. João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: João, no capítulo 1, irmão, no versículo 29, João falando de Jesus, João disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, irmãos, só o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é quem tem o poder para tirar o pecado do mundo, do homem e da mulher. O tempo não tira. O envelhecimento também não. O esquecimento também não. O não considerar o pecado também não. Ele permanece lá. Ele está lá. Só o sangue de Jesus Cristo. O de animais não podia, mas o de Jesus Cristo, Filho de Deus, tipificado naqueles cordeiros, tipificado naqueles novilhos, tipificado nos touros, em todos aqueles animais que eram oferecidos a Deus sobre o altar do sacrifício. Eles não tiravam o pecado, mas Jesus Cristo, que foi tipificado nesses animais, há poder no seu sangue para tirar o pecado mediante a confissão. João, quando viu Jesus, que estava vindo na sua direção, João diz de Jesus para aqueles que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus Cristo tem poder para tirar o pecado do homem, para tirar o pecado da mulher, se confessar e deixar. No versículo 36 do capítulo 1, João vendo Jesus no outro dia seguinte, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. João vê Jesus no dia seguinte, e novamente ele faz essa declaração pública sobre Jesus, de Jesus para a multidão. Jesus ali já estava perto de João. João aponta para Jesus, direcionando a atenção do povo para Jesus, e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus.
Esse mesmo João, que também escreveu o Apocalipse, lá no capítulo 5, no versículo 6 e o versículo 9. No 6, João diz que ele viu um cordeiro como sendo morto, mas que vivia. E ele ouve então os anjos louvar este cordeiro, dizendo, no versículo 9, que com o seu sangue, aquele cordeiro que é Jesus, comprou para Deus oh, aleluia, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Esse é o Cordeiro de Deus que João disse no capítulo 1 do Evangelho, no versículo que eu li, versículo 29, quando ele viu Jesus que vinha para ele, e ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36, que eu também li, diz que João, no dia seguinte, ele vê novamente a Jesus e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Oh, irmãos, e passado aproximadamente 60 anos, 80 anos mais ou menos, uma vez que a morte de Jesus se deu ali por volta do ano 27, depois de Cristo, no ano 37, e o Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 100, vou colocar uns 70 anos depois, numa revelação na ilha de Pátimo, João vê Jesus no céu, tipificado no Cordeiro, pois ele viu um Cordeiro que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos. Esse Cordeiro ele viu como havendo sido morto, falando de Jesus, pois ele foi o Cordeiro de Deus que João declarou no Evangelho, no capítulo 1, versos 29 e 36. Aí ele vê os seres alados cantando um novo cântico, dizendo que digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Comprastes para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Ele é o Cordeiro de Deus, irmão, o único que pode tirar o pecado do homem e da mulher. Ninguém mais tira o pecado. A amizade do pastor, a amizade da família do pastor,
cargo, funções, dízimos, ofertas, nada do que você fizer aqui, se não confessar, o teu pecado permanece diante de Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, a luz é Deus, Jesus está na luz, e se nós andarmos na luz que é Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem que confessar, irmão. Quantos pecados. Oh, irmãos, a gente fica sabendo de algumas coisas. Casais de namorados, irmão, que os pais viajam e ficam sozinhos. A moça vai dormir na casa do namorado. Irmãos, é lamentável. E aí a gente fica com aquela ideologia dentro da igreja, que se Deus não revela é porque não tem nada. Ô, irmão, não é isso não. É que lamentavelmente estão todos envolvidos no mundanismo, irmão, que Deus não acha quem usar. São tão amigos daqueles que pecam, daqueles que andam na vaidade, que Deus entende que essas pessoas não teriam coragem para falar o que Ele quer que elas falem, que Ele quer que aqueles que andam em pecado ouçam. Por isso que Deus não usa. E assim nossas igrejas vão indo de mal a pior, irmão. E nós não queremos admitir. Nós não queremos ver a realidade, a verdade. Então nós pintamos um quadro bonito, com orações bonitas, palavras bonitas, falando para Deus que está tudo bonito, está tudo lindo, está tudo belo, nós estamos maravilhosos, nós não pecamos mais, os crentes não pecam mais. E não é verdade, irmão. Não é verdade. O pecado não esteve tanto dentro das nossas igrejas como está nos dias de hoje. Pastores que sofreram tanto pregando contra essas práticas pecaminosas que nós hoje vemos nas nossas igrejas. E Deus confirmava com eles. Havia temor e pudor nos crentes. Hoje não há temor e nem pudor. E somos obrigados a ouvir pastores usar o altar para dizer que não se deve vir à igreja para ver como a irmã está vestida, como o irmão está vestido. Isso é uma forma de intimidar o irmão. Isso é uma forma de intimidar a irmã. Ora, irmão, nós não viemos à igreja para isso. Mas se estiverem na igreja dessa forma, iremos ver, sim senhor, sim senhora. É como eu, crente Joel, sair da minha casa para ir numa praia. O que é que eu vou ver lá? Eu já saio de casa sabendo, irmão. Eu já vou para ver. Porque eu já sei o que tem em uma praia, em uma casa de striptease, que é a mesma coisa de uma praia. Eu sei o que tem na praia, o que tem na casa de striptease. Se eu sair da minha casa para ir numa praia, eu já saio de casa sabendo o que eu vou ver lá. Na igreja não, irmão. Na igreja nós deduzimos que todos vêm no temor e tremor da palavra de Deus.
Nós deduzimos que não vamos ver essas coisas por parte de crente dentro da igreja. Mas nós vemos, nós temos visto, porque elas vêm para ser vistas. Então nós vemos, eles vêm para ser vistos, então nós vemos. O que não falar desse corte de cabelo de hoje dos jovens, parecendo aqueles passarinhos da cabeça vermelha. É o modismo, o mundanismo. Nós não vamos à igreja para vê-los, irmão. Mas se eles estiverem na igreja dessa maneira, nós vamos ver. Se a irmã vier pelada, nós vamos ver. Porque não somos cegos. Oh, irmão, precisamos de coragem para combater o pecado. E não aqueles que combatem o pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Pedro pregando, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, pela presença do Senhor, e venha sobre vós o tempo do refrigério. Arrepender e converter. Arrepender é um sentimento de culpa por aquilo que se fez. Converter é mudar de lado. É mudar do estado mal para o estado bom. Toma-se conhecimento daquilo que é pecado, que se andava praticando, se anda praticando. Então resolve mudar. Quem não mudou é porque nunca se arrependeu. Porque o arrependimento, ele traz quebrantamento. Quem se arrepende, ele muda. Se o crente, a crente nunca mudou em relação à vida velha desse mundo, é porque ele nunca se arrependeu. Ela nunca se arrependeu. Arrependimento é o sentimento de pesar por alguma culpa, por algum pecado que se comete. Por isso que Pedro pregando, ele diz: arrependeis. Primeiro você se arrepende para depois você se converter. Ninguém consegue se converter se primeiramente ele não vier arrepender-se daquilo que ele necessita e quer se converter. E lamentavelmente muitos crentes nunca se arrependeram, por isso que nunca se converteram. Eles mudaram a roupa apenas para se batizarem. Eles mudam a roupa apenas para vir ao templo. Mas sua vida, seu coração, sua alma continua escrava da vida velha. Porque os encontramos por aí totalmente igual ao mundo. E vamos para o céu. Se forem, os que não são crentes também merecem ir. Porque se o crente que se diz crente salvo pratica as obras do ímpio, há muitos ímpios que praticam obras de justo. Se for pelas obras, então todos irão para o céu. Ou porque só o crente que terá esse mérito? Não, irmão. O mesmo pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. É mediante a confissão. É mediante o arrependimento
que você se converte, você muda. Você deixa Jesus te mudar. Só quer ser mudado por Jesus quem se arrepende, irmão, daquilo que é pecado, que fere a santidade de Deus, daquilo que macula, que mancha o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Somente quem se arrepende é quem deixa Jesus mudar, Jesus transformar a sua vida. Quem não se arrepende nunca vai deixar Jesus mudar, transformar a sua vida, irmão. Mas a condição para ter os pecados apagados é arrepender e converter-se. Aí você confessa e deixa. Essas são as condições, irmão. Somente o sangue de Jesus Cristo é que tem o poder de nos purificar, de apagar os nossos pecados de diante de Deus, de maneira que Ele não se lembre mais, mas que Ele venha pegar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento. De maneira que dos nossos pecados Deus não venha se lembrar nunca mais. É só o sangue de Jesus Cristo que faz isso. O casamento não apaga pecado, irmão. Casamento não apaga o pecado que você cometeu na mocidade. Casamento não apaga pecado que você cometeu quando noivo. Casamento não apaga pecado que você cometeu quando vivia amigado. Não, irmão. Casamento não se apaga pecado. A condição de casado hoje, ou de vir a casar posteriormente, não irá apagar os pecados que você cometeu ou cometem quando namorado, quando noivo ou quando amigado, emancebado. Entenda como quiser essa palavra. Mas só o sangue de Jesus Cristo é quem purifica. É o sangue de Jesus Cristo que consegue apagar o pecado do coração do ser humano, tornando-o limpo e agradável para Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmão. Para finalizar, eu quero deixar o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo isto, que não fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que não fostes comprado com ouro e prata, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi o sangue de Jesus Cristo, irmão, que nos purificou, que nos comprou para Deus. Não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes comprado, resgatado da vossa vã maneira de viver, da maneira de viver pecaminosa, na libertinagem, libertina, que por tradição recebemos dos pais. Tradição é aquilo que vai passando de pai para filho. Não, irmão. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o sangue de Jesus que purifica-nos de todos os nossos pecados. Irmãos,
Que Deus nos dê coragem, pastores, obreiros, ministros, para pregar a palavra de Deus com verdade e em verdade. Porque há muitos, com muitos pecados encobertos, julgando que o tempo os apagou, ou que Deus os esqueceu, ou que o pecado já envelheceu, ou que o pecado deixou de ser pecado para Deus, ou que o diabo ficou bonzinho. Não, irmãos. O pecado continua lá se não foi confessado. Ele pode até ter sido deixado, porque agora na condição de casado, como marido e mulher, você pode agora manter uma vida sexual ativa, dentro dos padrões morais estabelecidos, respeitando um ao outro, tendo um ao outro como vaso. Mas o que você praticou na tua mocidade continua diante de Deus. E se você não confessar, Jesus virá e você vai ficar. Você vai ficar, irmão. Isso é um negócio perigoso. Se estás vivo é porque Deus tem te dado a oportunidade. Tenha temor, procura teu pastor. Confessa. Para que as bênçãos de Deus verdadeiramente caiam sobre a tua vida. Mas se andarmos na luz que é Deus, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus é luz. Jesus está na luz que é Deus. Nós estamos na luz que é Jesus. Temos então comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Que Deus em Cristo seja sobre a tua vida, a minha vida, a nossa vida e nos guarde. E não se engane, irmão, com aquele versículo lido e até citado, quando se convida a igreja para ir à frente do altar para receber oração pela imposição de mão dos presbíteros, aonde alguns pastores eu já ouvi e citam, dizendo que a palavra de Deus diz: se alguém estiver enfermo, chame o presbítero da igreja, e ele orará pelo enfermo, e o curará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Aí há uma ressalva, irmão. Não é o fato do presbítero orar sobre você com a imposição de mão que o teu pecado não confessado será perdoado. Não. O versículo quer dizer aí, mediante a confissão, ser-lhe-ão perdoado. Não é simplesmente a oração do presbítero que vai fazer com que o pecado que você, que eu, que nós venhamos a cometer diante de Deus venha a ser perdoado. É mediante a confissão seguida da oração do presbítero, aí seremos perdoados. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e guarde e nos tome pelas suas mãos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.